que pode dar errado se você ficar decorando as escalas? Você é do tipo de pessoa que já ouviu falar em escala, talvez você até sabe, mas não sabe aplicar, talvez você está tentando decorar já faz tempo e não consegue. Você está correndo um sério risco de ficar perdendo tempo com coisa que não precisa, e eu vou destrinchar essa parada de escala aqui. Quem aqui tem dificuldade com escala? Você já tentou decorar a escala e não consegue? Você já até sabe como é que forma as escalas, mas você não consegue aplicar? Quanto tempo que você já está aí tentando decorar esse tanto de escala e você não consegue? Você só consegue tocar as musiquinhas ali mais ou menos, mas a escala que é bom você não sabe muita coisa. Tem dificuldade com essa parada? Coloca aqui pra mim que hoje eu vou destrinchar essa parada de escalas aqui. Tem muita informação errada por aí. Eu quero que você já abra sua mente aqui hoje. E se você gosta dos meus conteúdos, você já está me acompanhando aqui, você quer ajudar outras pessoas a também receber esse tipo de informação, faz o seguinte, clica no joinha. Se você tiver no celular, como eu sempre digo, fecha o chat e clica no joinha, porque assim você ajuda com que esse vídeo alcance mais pessoas. Para que servem as escalas? Tá? Eu gosto de que vocês interajam comigo no aulão raiz aqui. Responde para mim, para que servem as escalas? Por que muita gente ouve falar, ah, você tem que aprender as escalas, ah, para fazer arranjo precisa de escala? Para que a gente tem de fato que aprender as escalas? Tem muita gente que aprende a tocar teclado aí, aprende umas músicas, mas não sabe escalas. Pô, se para mim tocar uma música eu não preciso de escala, para que eu vou precisar de aprender as escalas? O primeiro ponto principal que a gente usa as escalas é para formar os acordes. Uma escala é uma sequência de notas, certo? Uma escala é uma sequência de notas, beleza? É uma sequência de notas. Quando a gente pega a sequência de notas e combina de alguma forma, a gente consegue chegar nos acordes. Que é isso aqui, ó. Beleza? Isso aqui são os acordes. Para a gente formar os acordes do jeito certo, a gente precisa das escalas. Então, ó, formar os acordes, teve gente que falou aí certinho. As escalas também servem para a gente montar uma melodia. As escalas servem para a gente improvisar, Então, aquele momento da igreja, que você tem a oportunidade de se expressar, fazer solos e tudo mais, você precisa dominar as escalas, tá? Então, é super importante, se você quiser se expressar de fato, tá? Para você não ficar preso no teclado, para você se expressar, precisa das escalas. As escalas também servem para a gente fazer dedilhados, também ajuda demais para a gente fazer dedilhados. E as escalas também servem para a gente trabalhar exercícios, tá? Exercícios de agilidade, tem muitos que eu trabalho em cima de escalas, tá? Eu modifico algumas escalas, então para trabalhar exercício, cara, escala é muito bom, tá certo? Teve gente que falou, para fazer fundo musical, não necessariamente as escalas vão ajudar para fazer fundo musical, tá? Fundo musical a gente trabalha com acordes. E para a gente fazer um fundo musical, a gente usa os acordes e às vezes a gente usa os arranjos. Não necessariamente também para fazer arranjo a gente precisa das escalas, tá? Quem já é meu aluno já sabe, geralmente para fazer arranjos eu trabalho mais em cima dos acordes do que das escalas. Não vou entrar a fundo nessa parada, mas você precisa entender as quatro funções principais, para que servem as escalas. Formar acordes, improvisar, fazer dedilhados e melodias e fazer exercício. Show de bola? Então, as escalas servem para isso aí. Só aqui você já consegue entender que as escalas são super importantes. Se você quer tocar melhor, você precisa dominar as escalas. E talvez você pode pensar, pô, Thiago, você falou aí que o título da live é o que pode dar errado se você ficar decorando as escalas. Se a escala é tão importante assim, por que eu não posso decorar todas? Por que eu não devo decorar todas? Quem aqui já tentou decorar escalas? Ou quem aqui está tentando decorar as escalas, mas não conseguiu? Coloca aqui para mim, Por que a gente não deve decorar todas? Eu vou ser direto ao ponto nessa parada aqui. Primeiro, quando você fica tentando decorar todas as escalas, você perde tempo de evolução. Porque decorar as escalas não te faz tocar nada. Você está aprendendo a tocar teclado é para quê? É para tocar música, para colocar em prática. Não adianta nada você pegar algo na teoria e não conseguir aplicar. Então você ficar só decorando as escalas, não vai resolver nada. Você vai decorar, talvez você vai decorar lá a escala de Dó. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si.
Escala de Ré, Ré, Mi, Fá sustenido, Sol, Lá, Si, Dó sustenido, Ré. Escala de Mi, Mi, Fá sustenido, Sol sustenido, Lá, Si, Dó sustenido, Ré sustenido, Mi. Escala de Fá, Fá, Sol, Lá, Si bemol, Dó, Ré, Mi. Você vai decorar todos e na hora da prática você não vai conseguir fazer arranjo, você não vai conseguir formar os acordes, você não vai conseguir trabalhar os dedilhados, você não vai conseguir improvisar, você não vai conseguir fazer nada. Então, ó, primeira coisa, se você está tentando decorar, tá errado. Pra que você está perdendo tempo com isso? Você só está perdendo seu tempo, tá? Fica comigo aqui nessa live que você vai aprender o jeito certo de você trabalhar as escalas, tá? Outra coisa, por que você não deve decorar todas as escalas? Cara, você vai ser uma pessoa muito boa na teoria, mas ruim na prática. Eu prefiro uma pessoa boa na prática e que não manja muito de teoria do que uma pessoa que sabe muito de teoria. Aquele tipo de pessoa que sabe campo harmônico, sabe escala, sabe acorde, sabe tudo na teoria. É um baita professor na hora que você pergunta qualquer coisa, mas na hora da prática faz até pé de galinha. Então não dá certo, não seja esse tipo de pessoa. Não quer dizer também que você deve focar só na prática e esquecer a teoria. A teoria e a prática andam juntas, tá? Porque se você tiver só a prática, vai chegar uma hora que você vai ficar travado, você vai depender de mais conhecimento. E esse conhecimento você precisa pegar primeiro na teoria. Se você for uma pessoa só da teoria, você vai ser ruim na prática. E se você combina os dois, você vai conseguir tudo que você pegar na teoria, você vai conseguir aplicar. E se se a cada vez você estiver pegando mais teoria, mais você vai conseguir aplicar coisas novas. E aí você evolui, e aí não tem fim, tá? Não tem limites para você. Pensem comigo uma coisa. Quantas notas que tem no teclado? A gente tem 12 notas. Para cada nota aqui, eu consigo formar uma escala. Então eu consigo formar a escala de Dó, a escala de Dó sustenido, escala de Ré, escala de Ré sustenido, escala de Mi, de Fá. Eu consigo formar as escalas de todas as notas. E cada escala, se eu estiver contando aí, por exemplo, uma escala maior ou uma escala menor, cada escala tem 7 notas. Aí você pensa, ao todo a gente tem... Eu que sou ruim de matemática, eu consigo fazer essa conta. A gente tem 12 escalas, 7 notas em cada uma. Aí você pensa, 12 vezes 7, você imagina você perdendo tempo tentando decorar 84 notas. Você vai mesmo querer decorar todas essas 84 notas? Vai na fé então, meu filho. Vai na fé, tá? Fica à vontade. Se você quiser perder tempo, eu recomendo. Decora as escalas, tá? Mas decora todas. Fica o dia inteiro só decorando escala. Preocupa com prática não. Só decora as escalas, tá? Você não precisa decorar as escalas para você formar os acordes. Você não precisa decorar as escalas para você fazer dedilhados. Você não precisa decorar a escala para fazer arranjo, para poder improvisar, nada disso. Você não precisa decorar as escalas. Anota essa parada, eu nunca mais vou perder tempo tentando decorar as escalas. Se eu não preciso decorar as escalas para formar acordes nem nada disso, o que eu vou fazer então? Você quer saber o que você tem que fazer para você entender as escalas e conseguir colocar em prática? Se você quer saber o que você deve fazer, clica no joinha, tá? E já aproveitando, se você não é inscrito no canal, clique em inscrever-se aí também, tá? Você vai fazer parte desse canal, vai poder receber todos os vídeos, tá bom? Clique em inscrever-se aí, clica no joinha, ajuda com que esse vídeo alcance mais pessoas. E eu vou te contar aqui agora o que você precisa fazer. Vamos lá, direto ao ponto. Primeira coisa, e se eu fosse você, anotava essa parada aí. Primeira coisa, para de pensar em notas. Pense em intervalo. Se você está tentando decorar a escala de Ré sustenido, a escala de Ré sustenido é Ré sustenido, Fá, Sol, Sol sustenido, Lá sustenido. Se você está pensando em notas, está errado. Não pense em notas, pense em intervalos. Anota essa parada aí. Qual a melhor escala para improvisar sobre um quarto grau menor? Cara, não existe melhor escala, tá? As escalas muito usadas aí para você poder aplicar, que geralmente cabe bem em qualquer música, é a escala maior, menor e pentatônica, tá? A escala maior, menor e pentatônica geralmente cabe legal. Então, para de pensar em notas, pense em intervalos, tá? Segunda coisa,
Se você entender que a forma de construir uma escala é a mesma forma que você constrói qualquer outra escala, você já abre sua mente. Você já abre a sua mente. Por quê? Quando a gente está falando, por exemplo, de escala maior, a forma que você vai construir a escala maior de Dó é a mesma forma que você vai construir a escala maior de Dó sustenido. E de Ré. E de Ré sustenido. E de Mi. E de Fá. E de tudo. Tá? É a mesma forma. E Thiago, qual é essa forma? Aí, ó, aí que vem o principal detalhe que você precisa guardar na sua mente. Lembra que eu te falei que você precisa parar de pensar em notas e começar a pensar em intervalos? Quando eu falo de intervalo, eu estou falando de tom e semitom. A escala maior ela tem uma sequência de tons e semitons, que é tom, tom, semitom, tom, 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 semitom. Tá? Tom, tom, semitom, tom, 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 semitom. De novo, tom, tom, semitom, tom, 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 semitom. E a escala menor ela tem uma sequência também de intervalos, que é tom, semitom, tom, tom, semitom, tom, tom. Se você quiser escrever isso aí no seu caderninho, coloque aí, ó, T para tom e ST para semitom, tá? Então escala maior, tom, tom, semitom, tom, 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 semitom. Dá até uma musiquinha, eu sempre brinco. Tom, tom, semitom, tom, 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 semitom. Fechou? E a escala menor, tom, semitom, tom, tom, semitom, tom, tom. Anota essa parada. Tom, semitom, tom, tom, semitom, tom, tom. Vocês entenderam até aqui essa sequência? Você precisa saber isso. Sequência da escala maior e escala menor. Ah, Thiago, mas e escala pentatônica, menor harmônica, menor melódica? Tudo parte da escala maior e da escala menor. Tudo parte da escala maior e da escala menor. E pessoal, presta atenção no que eu estou falando. Presta atenção no que eu estou falando. Vocês ficam preocupados. Ah, eu quero fazer solo, eu quero fazer arranjo, eu quero improvisar. Cara, você precisa entender a escala para depois você caçar fazer isso. O problema é que vocês ficam pulando tanta etapa, fica tão afobado que no fim das contas não consegue tocar nada. Presta atenção aqui, que isso aqui vai abrir a mente de vocês para tudo que vocês quiserem fazer depois. Escala é princípio básico. Entendido isso aí, a sequência de tons e semitons da escala maior e da escala menor. Aí você pensa, vamos fazer só um exemplo aqui da escala maior e menor, tá? Eu não vou começar pela escala de Dó, não. Vou fazer aqui escala de Fá. Você quer formar uma escala, você vai tocar aqui o Fá. Aí você vai pegar essa sequência que eu te passei, de tom, tom, semitom, tom, 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 semitom. No caso, por exemplo, da escala maior. Aí você conta, tom, você anda duas. Tom, mais duas. Semitom, uma. Tom, duas. Mais duas. Tom, mais um tom, duas. Semitom, fechou aqui a escala de Fá, tá? Tom você anda duas teclas, semitom você anda uma só. Então aqui eu já formei a escala de Fá. Ah, Thiago, forma aí a escala de Si bemol, eu quero ver você formando a escala de Si bemol. É a mesma coisa, tecla preta, tecla branca, é tudo igual. Você pega aqui o Si, você faz lá, tom, tom, semitom, tom, 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 semitom. E na escala menor, mesma coisa, você vai pegar a ordem. Você pega aqui o Fá. Anda um tom, duas teclas. Semitom, uma tecla. Depois, tom, tom, semitom, tom, tom. Fiz aqui bem rapidinho, tá? Eu já fiz outras lives de escala e tudo mais. O que eu quero que você entenda aqui é o seguinte. Se você sabe que um tom você tem que andar duas teclas e um semitom você anda uma, você já entende que para você formar uma escala é só você pegar aquela sequência de tons e semitons e você forma qualquer uma. De Sol, de Lá, de qualquer escala. Qualquer escala. E por que que muita gente não consegue aplicar as escalas? Então, primeira coisa aqui é o seguinte. Vocês já entenderam que não precisa ficar decorando. Quando eu fico perdendo tempo tentando decorar todas as notas da escala de Fá, por exemplo, Fá, Sol, Lá, Lá sustenido, Dó. Cara, eu tô batendo cabeça tentando decorar 84 notas. Isso só de escala maior. Né? Se você for pegar as escalas das 12 notas, cara, só de escala maior aí são 84 notas.
Você vai pegar a escala menor, são mais 84 notas. Aí você vai, cara, você vai tentar decorar 200 notas, tá? Não precisa. Você só precisa decorar essa sequência, a sequência de tom e semitom. Porque dessa forma, você forma qualquer escala. Tom, tom, semitom, tom, 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 semitom. É difícil decorar isso? Não é. Tom, tom, semitom, tom, 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 semitom. Dá até pra fazer um forrozinho. Tom, tom, semitom, tom, tom, semitom. Fazer um sertanejo aqui, ó. Tom, tom, semitom, tom, 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 semitom. Tom, tom, semitom, tom, 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 semitom. Escala maior é isso aí. Escala menor. Tom, semitom, tom, tom, semitom, tom, tom. Tom, semitom, tom, tom, semitom, tom, tom. Cara, você vai dormir e vai sonhar comigo falando isso aí na sua cabeça. Isso aqui é fácil de decorar. E é só isso que você precisa decorar. Porque aí, pô, você tá na dúvida, qual que é a escala de Ré sustenido? Você vai lá e forma ela rapidinho, se você tiver essa sequência na sua mente. Então você já entendeu como que você forma as escalas. Só que, você só sabendo isso, você não consegue fazer solo, você não consegue fazer arranjo, você não consegue fazer nada. O que vai fazer você sair do nível da teoria para a prática é você focar no resultado. Focar no resultado. Tem muita gente que fica preocupado só com a ferramenta. Só com a ferramenta. Ah, Thiago, ensina campo harmônico. Ah, Thiago, ensina modos gregos. Ensina aí a escala pentatônica. Eu posso te ensinar. Se eu não te ensinar como que aplica, não tá valendo de nada. Foca no resultado. Para que eu tô fazendo isso? Onde que isso vai me levar? Foca no resultado. E o primeiro grande resultado que a escala vai te proporcionar é formar os acordes. Então, por exemplo, eu fiz aqui rapidinho a escala de Fá. Ó, se você pega, por exemplo, primeira, terceira e quinta, você já tem o Fá maior. Se você acrescenta a sétima nota, você tem o Fá com a sétima. Então, só aqui eu já saí do campo da teoria para o campo da prática. Então você precisa focar no resultado. Anota isso. Tudo que eu for aprender a partir de hoje, eu tenho que focar em que isso aí vai me levar. Em que isso vai me levar. Anota essa parada. Tudo que você for aprender, você tem que saber onde que aquilo vai te levar para você não ficar perdido. Geralmente quem fala que não consegue decorar as escalas ou não sabe aplicar as escalas, e aí vocês vão concordar comigo, já sabe tocar pelo menos uma música. Responde aqui para mim, só para mim concluir uma tese. Quem aqui sabe tocar pelo menos uma música no teclado? Coloca aqui para mim. Só quem já sabe tocar pelo menos uma música no teclado. Coloca aqui, eu sei. Eu tenho uma tese aqui em mente, eu vou concluir ela agora. Praticamente todo mundo sabe tocar pelo menos uma música. Agora você vai concordar comigo. Você sabe tocar uma música, mas você não consegue aplicar as escalas. Não faz sentido você saber tocar uma música e não conseguir aplicar as escalas. Só aí já dá para saber que o seu estudo está errado. Só que você vai concordar comigo. Talvez você fale, meu Deus, Thiago, pô, eu sei tocar uma música, mas eu não sei tocar as escalas. O que eu devo fazer então? Eu tenho uma boa notícia para você. Minha mãe sempre fala, para tudo tem jeito, só não tem jeito para morte. Se você não consegue aplicar as escalas, mas você sabe tocar pelo menos uma música, isso aí já é um bom sinal. Porque uma coisa que eu falo com os meus alunos é o seguinte, pessoal, para a gente conseguir evoluir o que levaria um ano de estudos em apenas 3 meses, que é esse o objetivo do meu método de ensino, né, fazer os meus alunos evoluírem o que levaria um ano de estudos em apenas 3 meses. Para a gente chegar nessa evolução, a gente precisa de 3 fatores. Teoria, prática e mente. A gente precisa saber trabalhar com a nossa mente. Mudar a forma de pensar com conteúdos básicos. Primeiro a gente domina a base e depois a gente muda a nossa forma de pensar. E aí, você vai concordar comigo que essa parada de escala já vai ficar muito mais simples e eu vou te passar um baita macete. E não faz sentido você pegar esse macete comigo e não deixar o seu joinha depois que eu te passar isso, tá? Você vai pensar comigo o seguinte, pô Thiago, eu sei tocar uma música. Se você sabe tocar uma música, você sabe formar alguns acordes, né? Talvez você sabe tocar a música lá. Renova-me, Senhor Jesus, não quero ser igual. Talvez você sabe tocar uma musiquinha.
Então você já sabe os acordes. Mesmo que você não domine a aplicação das escalas, você já sabe os acordes. Se você sabe alguns acordes, ou talvez você já sabe até todos os acordes, se você sabe todos os acordes e não domina a aplicação das escalas, aí que não faz sentido mesmo, seu estudo está totalmente errado. Mas se você sabe alguns acordes, é só você mudar a forma de você enxergar esses acordes e você já vai ver que todas as escalas vão estar debaixo dos seus dedos. Todas as escalas vão estar debaixo dos seus dedos. Você quer saber como? Eu vou revelar um baita de um segredo aqui. Eu dou graças a Deus por ter descoberto essa parada, porque ninguém me ensinou isso. Só que uma coisa que eu aprendi é o seguinte: quando a gente ensina, a gente aprende duas vezes. E quando eu comecei a dar aulas, foi aí que minha mente abriu. Porque eu tinha que saber ensinar os alunos. E quando eu ensino, eu aprendo muito mais. Então até sugiro vocês aí, tudo que vocês estão aprendendo aqui, cara, compartilha para outras pessoas. Mas enfim, o que eu vou te passar aqui ninguém me ensinou. Foi por conta própria, eu dou graças a Deus por isso. Eu vou te passar um baita segredo. Se eu fosse você, pegava isso aqui e anotava. Tá? Se for preciso, você prega na testa aí pra você nunca mais esquecer disso. Vamos só recapitular. Para você entender as escalas, para você ter mais facilidade nas escalas, você não precisa decorar. Você só precisa ter em mente a sequência de tons e semitons, pelo menos da escala maior e menor, que são as escalas principais. Lembra daquela sequência que a gente até fez um batidão aqui, tá? Então, para de pensar em notas, começa a pensar em intervalos. Depois disso, vem o macete, que é o seguinte. Você vai pensar aqui comigo. Pensa comigo o seguinte. Aqui eu tenho um acorde de Fá, certo? Tem um acorde de Fá aqui. Deixa eu até mudar a câmera, tá? Aqui eu tenho um acorde de Fá. Fechou? Se eu encaixar o mindinho aqui, eu tenho um acorde de Fá com sétima maior. Se eu arredar o mindinho para trás, eu falo arredar porque eu sou mineiro, tá? Se eu arredar o mindinho para trás, eu tenho um Fá com sexta. Se eu colocar o dedo do meio aqui, perdão, eu tenho um Fá com quarta. E se eu colocar o indicador aqui, eu tenho um Fá com nona. Presta atenção. Eu já tinha um Fá maior. Aqui eu tenho Fá com sétima maior. Aqui eu tenho Fá com sexta. Aqui eu tenho Fá com quarta. E aqui eu tenho Fá com nona. Presta atenção no que eu acabei de fazer. É aqui que está o segredo da coisa. Aqui que está o segredo da coisa. Se você sabe formar esses 4 tipos de acordes, você tem todas as escalas debaixo dos seus dedos. Pensa aqui comigo o seguinte, tudo vem aqui, ó, de você mudar a sua forma de pensar. Por isso que eu falo, para você ter resultados que levariam 1 ano de estudos em apenas 3 meses, você precisa saber trabalhar isso com a mente, tá? Você precisa trabalhar a sua mente. E é isso que eu ensino para os meus alunos. Cara, o tempo todo eu estou ensinando os alunos a mudar a forma de pensar em cima de conteúdos básicos. E aí a galera destrava mais rápido. Tem gente que nem acredita que os meus alunos conseguem tocar sem cifra com 1 mês e meio, por exemplo, tá? Mas vamos voltar na escala de Fá que eu já tinha formado. A escala de Fá tá aqui, ó. Tá vendo aqui, ó, todas as notas, ó? Mas show de bola. Talvez você que tá aqui, você já sabe formar o acorde de Fá maior. Se você sabe formar o Fá com sétima maior, o Fá com sexta, o Fá com quarta e o Fá com nona, você já tem todas as escalas. É muito mais simples você pensar nos acordes do que pensar nas escalas em várias notas. Pensa aqui comigo, ó. Eu vou formar todos os acordes. Fá com sétima maior, Fá com sexta, eu encaixo o Ré, Fá com quarta, eu coloco o Lá sustenido e Fá com nona, eu coloco o Sol. Todas as escalas, todas as notas da escala, na verdade, perdão, estão aqui, debaixo dos meus dedos.
E olha que louco. Lembra que o principal resultado das escalas é formar os acordes? Se você sabe formar os acordes, se você já consegue formar esses acordes aí para você tocar as músicas, automaticamente você já tem todas as escalas debaixo dos seus dedos. Entendeu essa parada? Você entendeu essa parada? Coloca aqui, Thiago, eu entendi. Abriu minha mente. Escreve aqui pra mim. Se você curtiu essa sacada aqui, coloca o seu joinha agora, tá? Já explode o joinha aí, se você curtiu essa sacada. Explode o joinha. Explode o joinha. Então, passei duas sacadas valiosíssimas aqui. Que é, primeiro, você não pensar nas notas da escala, pensar nos intervalos. Tom, tom, semitom, tom, 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 semitom. Primeira coisa. Depois a segunda coisa, não pensa nas escalas, pensa nos acordes. Se você sabe formar esses tipos de acordes, sétima maior, acorde com sexta, acorde com quarta e acorde com nona, você já tem todas as escalas debaixo dos seus dedos. Realmente, esse conteúdo vale ouro. Eu estou abrindo o jogo aqui para vocês. Isso aqui é só pontinha de escala, tá? Que é só pontinho de escala. Imagina o que a galera raiz lá já não está destravando. Eu passei duas sacadas valiosíssimas. Você precisa dominar os acordes com sétima maior, com sexta, com quarta e com nona. Se você sabe formar esses acordes, você sabe todas as escalas. Hoje eu passei nessa live aqui uma baita de uma informação valiosíssima e eu tenho certeza que boa parte de vocês, a maioria, já abriu a mente. Uma informação. Imagina você com um direcionamento completo. Você tendo um acompanhamento. Você praticando as coisas do jeito certo. Imagina onde que você não consegue chegar. Tá? Pensa nisso. Tá? Foca no resultado que você quer e tenha um caminho claro que vai te fazer chegar lá. Fechou? E não deixe de compartilhar essa live para pelo menos 1 ou 2 amigos aí que precisa de entender essa parada de escalas. Deus continue abençoando todo mundo. Vai ser um prazer poder liberar essa terceira sacada para você. Aquele abraço, vamos com tudo, sem parar, pessoal.